Oi gente, tudo bem? Tô aqui para mais uma devocional e antes da gente começar, eu quero pedir para você se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar com as pessoas que você conhece e ativar o sininho porque eu vou estar postando com mais frequência essas devocionais aqui no canal. Hoje a nossa devocional, ela é em Zacarias 8, fala sobre as bênçãos que Deus promete para o povo. E a primeira coisa que eu anotei aqui foi que Deus tem planos lindos para a nossa vida. Ele quer que nós nos arrependemos dos nossos maus caminhos e nos voltamos para Ele. E não importa o quanto nós já erramos, o amor de Deus é maior que isso se nos arrependermos. Muitas vezes a gente pensa assim, eu já errei tanto, eu já fiz tanta coisa ruim, meus pecados são tão grandes e eu não posso voltar para Deus, eu não sou digna de falar com Deus. Eu falo porque eu passei por isso. Passei muitos anos da minha vida pensando que eu não era digna de ter um relacionamento com Deus, por causa de tanta coisa errada, ruim que eu já fiz. Só que o amor de Deus, ele é maior que tudo isso. O sangue de Jesus, ele nos lava, ele nos purifica, sabe? Mas para que isso aconteça, nós precisamos nos arrepender. E o arrependimento tem que ser verdadeiro, tem que ser genuíno. Não adianta você pedir perdão para Deus e amanhã você voltar a fazer aquele mesmo erro conscientemente, pensando que eu vou errar, mas amanhã eu peço perdão e tá tudo bem. Não é assim, sabe? O arrependimento genuíno, ele faz a gente lutar contra aquela vontade de errar. Quando você abre seu coração para o Espírito Santo vir ministrar em você, o Espírito Santo começa a te incomodar, começa a te constrangir. E você se rende, você abandona aquele ato. Você luta, entendeu? Então Deus, ele tem esse chamado para a nossa vida, porque as bênçãos dele, gente, é bênção demais. E nós perdemos muito tempo longe de Deus, muita bênção. Mas saiba que quando você volta para Deus, ele restitui todas essas bênçãos em sua vida. Ele te dá em dobro. Mas precisamos voltar, gente. A outra coisa que eu anotei é lá no versículo 16, que Deus fala assim: eis as coisas que deveis fazer. E aí eu vou ler para vocês aqui. A primeira coisa que ele fala é falar a verdade. Lá em Tiago 3,6 diz assim, gente: ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. As coisas que a nossa língua é capaz de fazer, né, gente? Lá em 2 Timóteo 3,1 diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfêmios, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleitos do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Você pode observar aqui que aqui em 2 Timóteo 3, do versículo 1 ao versículo 5, a maioria das coisas aqui, que está citando aqui, é sobre a língua, para você ver o mal que é a nossa língua. Se você não souber abrir sua boca, se você não tiver o temor de Deus, a sua língua, ela pode te levar a pecar. E, consequentemente, a sua língua, ela pode te levar para o inferno. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que sai da boca da gente, sabe? Porque Jesus mesmo falava, não é o que entra que contamina o homem, mas é o que sai. Porque o que sai provém do coração. Então, a gente tem que ter um coração que agrada ao Senhor. A gente tem que buscar isso todos os dias. É uma busca constante, gente. A outra coisa que Deus fala aqui, no versículo 16, é executar sempre a verdade e a paz. O pai da mentira é o diabo. Nós precisamos lutar contra a mentira. Não existe mentira pequenininha, mentira grande, tudo é mentira. Tudo provém de Satanás. E nós precisamos também buscar sempre a paz. A paz dentro de casa, a paz com os familiares, com o amigo, no trabalho, na escola. Correr, sabe, de confusão. A outra coisa é não pensar mal das pessoas em nosso coração. Quantas vezes, né, a gente olha uma pessoa
e julga aquela pessoa na nossa mente, no nosso coração, mas aí a gente dá um sorrisinho pra ela e tá tudo bem, mas ali dentro da gente a gente tá pensando mal daquela pessoa. Daí isso é errado. Essas coisas que eu tô citando aqui são coisas que Deus fala que isso aborrece Ele. Todas essas coisas eu aborreço, diz o Senhor, no versículo 17. A outra coisa que eu anotei foi: não ame o juramento falso. A outra coisa que eu anotei foi amar a verdade e a paz, novamente, que Deus fala. E você pode ver que todas essas coisas aqui, ela vem de maledicência, sabe? Causando uma divisão entre as pessoas. E aonde tem essa maledicência, não tem amor. E amor é o segundo maior mandamento. Nós precisamos cultivar o amor, buscar o amor. A outra coisa que eu anotei foi que Deus ainda nos chama. Por mais que você errou, por mais que você fez coisa errada, Deus ainda está te chamando. E Ele vai te chamar até o último dia da sua vida. Só que quanto mais cedo você entregar os seus caminhos a Ele, mais você vai desfrutar de uma vida abundante, de uma vida de alegria, de paz, plenitude aqui nessa vida. Outra coisa que eu anotei: nada adianta ter uma vida religiosa, acreditar, até o diabo acredita. Não adianta você falar só eu acredito em Deus, você precisa viver em Cristo, andar em Cristo, tá? A outra coisa, precisamos buscar e viver aquilo que Jesus nos ensinou, que eu acabei de dizer. A gente precisa buscar e viver isso. Gente, não é uma coisa fácil, não é simples, mas a gente consegue, sabe por quê? Porque a graça de Deus está sobre nós. Deus, Ele está nos segurando com a sua mão direita. Nós precisamos acreditar e receber isso. A outra coisa que eu anotei é que esse tipo de comportamento, para você e eu, que somos filhos de Deus, nos distancia das bênçãos do Senhor. E quando nos comportamos da maneira que agrada a Deus, todos os que estão em nossa volta vê isso, percebe e testemunha a glória do Senhor. Depois que eu entreguei a minha vida para Jesus, que eu voltei para Jesus, que eu fiquei 14 anos afastada, cara, não teve uma pessoa ao meu redor que não falou: você mudou, você tá diferente, você é outra pessoa, entendeu? Não que eu sou perfeita, mas eu vivo buscando ser melhor, eu vivo buscando pensar como Cristo pensa, porque nós temos a mente de Cristo. Eu luto o máximo que eu consigo para mim não ficar errando conscientemente. Às vezes acontece alguma coisa, assim, vamos dizer, do lado emocional, né? Às vezes a gente estoura, fica com raiva, assim. E depois eu paro e penso, eu falo: não, eu não sou assim, eu não vou agir assim, sabe? Eu peço perdão para Deus, peço para Ele me dar força e me ajudar, e vida que segue. Ela é uma luta diária, entendeu? E quando você entrega a sua vida para Deus, Ele vem trabalhando na sua vida. Todas as áreas da sua vida, Deus, Ele coloca no lugar, entendeu? Só que a gente precisa abrir o nosso coração, receber a Cristo e deixar Deus trabalhar. Ter um coração humilde, ter um coração ensinável, tá? Porque se você não tem um coração humilde, um coração ensinável, você não vai aceitar a disciplina que vem do Senhor. E a disciplina que vem do Senhor é para te fazer bem. E é isso, gente. Essas foram as anotações que eu fiz. Mas leia lá Zacarias capítulo 8. Faça suas anotações. Peça ao Espírito Santo para te dar uma revelação exclusiva deste capítulo. Você vai aprender muita coisa aí, sabe? Eu podia ficar aqui horas falando só de Zacarias 8. Mas isso aqui foi o que eu anotei e espero que já te ajude um pouco aí. Mas ore, faça a sua devocional você mesmo. E se quiser depois, compartilha comigo aqui nos comentários ou vai lá nas minhas redes sociais, pode mandar mensagem, a gente bate um papo lá, tá bom? Então fiquem todos com Deus, um beijo.